Tá na hora de calcular temperatura e massa, então se você tem dúvida em fazer conversões, fica aqui comigo que eu vou tirar essa dúvida de vocês. Você vai ver que não é tão difícil assim quanto parece o exercício. E não esqueça, navega na comunidade do canal porque lá tem os links para vocês das aulas, tá certo? Eu vou começar também a organizar os vídeos para colocar na descrição para vocês o link de todas as aulas da sequência, beleza? Então fiquem ligados nisso. E eu já quero aproveitar também para dizer para vocês o seguinte, tem alguns de vocês que estão virando membro do canal e estão com dúvida em como acessar os vídeos exclusivos e tem dito para mim que não está conseguindo acessar. Então é muito simples, confere a sua assinatura lá na última aba de assinatura para ver se você não assinou novo na turma, porque o nível novo na turma não libera as aulas, somente o nível aulas exclusivas. E aí basta só você atualizar sua assinatura, fechou? E aí vai estar resolvido. E sem mais delongas, bora começar. Objetivo das aulas: reconhecer a grandeza, temperatura e sua unidade de medida usada no Brasil, em Celsius. Resolver e elaborar problemas que envolvam a grandeza, temperatura em contexto significativo como temperatura corporal, temperatura em mudanças, estado físico, aquecimento global, previsões climáticas, temperaturas observadas em diferentes regiões brasileiras, entre outros. Reconhecer a grandeza, massa e suas principais unidades de medida. Estabelecer relações entre unidades de medida de massa. Número 1. As temperaturas registradas no mês de setembro de 2020 em algumas cidades brasileiras chegaram a 40 graus centígrados, isso com uma umidade do ar em torno de 10%. Para saciar a sede nesse calor, somente uma boa água de coco gelada, servida a 10 graus direto no coco ou em garrafas de 400 ml. Além de refrescar, é um excelente repositor de nutrientes, já que apresenta 93% de água e o restante são açúcares, minerais, proteínas e em menor quantidade as gorduras e vitaminas. Enquanto isso, nos estados mais ao norte dos Estados Unidos, a temperatura está mais amena. As noites podem fazer 59 graus Fahrenheit, bem mais ameno que o calor escaldante no centro-oeste brasileiro. A essa temperatura é possível apreciar um chocolate quente a 60 graus centígrados e assistir um filmezinho de 3 horas sem reclamar. Letra A. Qual é a temperatura registrada em algumas cidades do Brasil? Então aqui, galera, veja só, o texto traz várias informações pra gente, mas o exercício pede na letra A somente a temperatura registrada em algumas regiões do Brasil, tá vendo? E aí tá dizendo aqui, ó, que chegam a 40 graus centígrados. Então a resposta da letra A é somente isso, 40 graus centígrados, beleza? Super tranquilo. Letra B, em que unidade de temperatura ela, olha só, ela foi registrada? Ela quem? Aqui, ó, ele tá retomando o que a gente viu lá na letra A. Ou seja, as cidades aqui, ó. Então, ela foi registrada em graus Celsius, tá vendo só? Muito tranquilo, só a gente responder a letra B escrevendo Celsius, ou então você pode colocar graus Celsius, e aí já tá resolvido. Letra C. No texto foi citado que a temperatura dos Estados Unidos é mais amena. Amena é mais frio, tá, galera? Porém, é de 59 graus Fahrenheit. Como isso é possível? Olha a pergunta. Comente com seus colegas essa intrigante pergunta. Então aqui o texto está falando o seguinte. Como que a temperatura é mais fria, ó, estando a 59 graus? Presta bem atenção, galera. Está dizendo, vamos voltar no texto. Está dizendo que algumas temperaturas do Brasil chegam a 40 graus Celsius, beleza? Tranquilo, né? Vocês sabem que 40 graus é calor. Passou de 30, vocês veem que quando está na faixa dos 30 graus já está bem quente. E aí o texto diz que a temperatura é mais fria, ó, mais amena, estando a 59 graus. Como que faz sentido 59 graus estar mais frio do que 40 graus? Vocês conseguem perceber alguma relação aqui? A relação que a gente pode perceber é a escala, galera. Aqui está em Celsius e aqui está Fahrenheit. Então, para conseguir descobrir quanto é 59 graus Fahrenheit em graus Celsius, tem que fazer uma conversão para descobrir de fato quanto isso seria em graus Celsius, né? Porque se você olha 59, realmente você vai falar, mas não tem como 59 ser mais frio do que 40. Mas agora a gente vai converter, eu vou ensinar vocês, tá? Uma fórmula que inclusive vocês vão aprender lá nas aulas de física
e a gente vai usar aqui na proposta da matemática. Então veja só, vou trazer primeiramente o termômetro para vocês entenderem uma coisa. Olha só, nesse termômetro, isso aí você encontra um termômetro muito parecido com esse até em loja de R$ 1,99. É muito fácil de encontrar. Nesse termômetro, vocês vão encontrar as duas escalas. Temos aqui a escala em Celsius e a escala em Fahrenheit. Só que, ó, presta atenção. A gente está acostumado com a medida em Celsius. Por exemplo, vocês sabem que a água congela a 0 graus. Só que olha a equivalência de 0 graus aqui na nossa escala Celsius, lá no Fahrenheit. É 32, não é 0 igual ao nosso. E olha o nosso 100 graus aqui, ó, que é quando a água, por exemplo, ferve. Tá vendo aqui? Lá em Fahrenheit, ela vai ferver a 212 graus Fahrenheit. Ou seja, 212 graus Fahrenheit, ele é equivalente a 100 graus Celsius, beleza? Então ele é equivalente a Celsius em graus, estando a 212 graus, o que? Fahrenheit, beleza? Então isso aqui que a gente tem que entender, que são escalas diferentes. E agora como eu faço essa conversão para descobrir qual é a temperatura? O exercício não pede para vocês fazerem esse cálculo, tá? Ele só está falando aqui, ó. Comente com seus colegas. Então você poderia responder que a medida está em uma escala diferente. Por isso que a pergunta aqui, ó, parece ser intrigante, né? Está numa escala diferente. Portanto, 59 graus é mais frio mesmo do que 40 graus Celsius. Mas, se você quer dar uma resposta bem bacana aí para o seu exercício, você coloca a equivalência. E eu vou ensinar vocês a fazer isso. Mas para isso, não basta eu chegar aqui com a fórmula e entregar ela para vocês, porque a fórmula é essa aqui, ó, vou colocar aqui para vocês. Então nós temos uma proporção que vai ser o grau Celsius, certo? E aqui embaixo eu vou colocar 5. Esse 5 é da fórmula, eu vou ensinar vocês a chegar aqui. E aqui, ó, a proporção em Fahrenheit. Então é F menos 32 e agora aqui embaixo é o 9. Aí você vai falar, mas da onde surgiu isso? Porque essa é a fórmula usada para fazer a conversão. Mas vamos entender como chegar nessa fórmula? Bora lá? Então, primeiro de tudo, vamos ao termômetro. Nós temos aqui, ó, a escala 100 graus Celsius e temos aqui também, ó, o 0 graus, tá? E aí nós temos a temperatura referência, que por enquanto a gente não sabe, né? Então a gente não sabe e vamos colocar só uma letra C aqui no meio do termômetro. E da letra C para 0 graus, nós vamos ter outra proporção. Então, como a gente monta essa fórmula? A gente vai montar primeiro essa aqui, ó, que é grau Celsius. É justamente o que vocês estão vendo aqui. Então, como vai ficar? Vai ficar assim, ó, C menos 0 graus, que é justamente essa parte aqui, ó. C menos 0, beleza? E aí eu monto minha fraçãozinha, veja só. Agora 100 graus menos 0 graus, que é aqui do termômetro. Beleza, montei aqui, ó, a parte dos graus Celsius. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a fórmula do Fahrenheit. Então, ó, proporção, ó, é um sinal de igual e vamos montar a outra fração. Aqui, ó, eu tenho a temperatura em Fahrenheit, que a gente já sabe qual que é, ó, é 59. Mas já vamos chegar nela, calma aí. Então, a fórmula é a temperatura em Fahrenheit menos a temperatura mínima. Qual que é a temperatura mínima? 32. Então, menos 32. Então, lembra, ó, o Fzinho, como eu coloquei o C aqui, ó, menos 32, tá? Então, ó, sinal da subtração. E agora eu vou fazer a mesma coisa para a temperatura máxima da escala do Fahrenheit. Então, é 212 menos a temperatura mínima, tá? Então, menos a temperatura mínima aqui no denominador dessa fração. Então, qual é a temperatura máxima? 212 menos a temperatura mínima, 32. Agora aqui, ó, que eu montei essa fração, eu só estou explicando para vocês de onde surgiu essa fórmula aqui, ó, que a gente vai usar, tá? Temos aqui, então, a fórmula montada. Só que daí a gente resolve ela. Vamos resolver ela aqui, ó. C menos 0 continua C. Agora, 100 menos 0 fica 100. Beleza, já eliminamos o 0. Agora, vamos fazer a proporção aqui. Olha só, F menos 32, dá para subtrair? Não dá, por causa que F é uma letra e aqui é um número. Então, mantém aqui, ó, F menos 32 por enquanto. E eu vou fazer aqui a minha parte de baixo, que é o denominador. 212 menos 32, quanto que dá isso aqui, galera? Vai dar
180. Beleza? Tranquilo, né? Ok, agora dá pra gente ainda simplificar mais essa fração. Como que a gente simplifica ela? A gente corta o zero aqui, ó. Cortei esse zero, corta esse zero. Ficou como? 10 e aqui 18, ok? Beleza, mas ainda está diferente dessa fração aqui, ó, que eu mostrei para vocês, que é da fórmula que geralmente usa. Porque aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 9. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar mais ainda. Dá para eu dividir esses dois valores, tanto 10 quanto 18, por 2. Então, ó, dá para eu simplificar aqui, ó, o símbolo da divisão aqui, ó, que eu estou fazendo para vocês. Eu vou simplificar por 2. E aí, se eu fizer essa simplificação, eu vou até escrever aqui ao lado, ó. A fórmula vai ficar assim, ó, C, continua o C ali, tá? Tô puxando essa fórmula para cá agora simplificada, beleza? E aí quando eu divido 10 por 2, vira o número 5. Olha aí, tá aparecendo aqui, ó, a fórmula, tá vendo? E aí eu faço a minha proporção aqui, o F menos 32 continua igual. Beleza. E agora, ó, quando eu simplifico por 2 também o 18, porque se eu simplifiquei aqui por 2, eu tenho que simplificar aqui por 2 também. Então, quando eu simplifiquei por 2 aqui o 18, quanto que é 18 dividido por 2? Olha aqui, ó. É o 9. Apareceu aqui. Tá vendo só? Apareceu aqui. Muito bem. Então, mostrei para vocês da onde surge essa fórmula aqui, tá? A gente viu lá no termômetro que a gente pega, né, o grau Celsius de... que a gente pega o grau Celsius, faz menos 0, depois pega a temperatura máxima em Celsius, faz menos 0, e aí vai simplificando, ó, então tá aqui, ó, vai simplificando até chegar nessa fórmula aqui. E agora, o que eu faço para encontrar 59 graus Fahrenheit em Celsius? Agora eu pego a minha temperatura que o texto dá, ele tá me dando a temperatura em Celsius aqui? Não, né? Ele não está falando para mim quanto que é 59 Fahrenheit em Celsius, ele está me falando só a temperatura Fahrenheit. E eu vou substituir a letra, galera. Então, ó, eu tenho o F aqui, ó, de temperatura Fahrenheit, eu vou substituir por quem? Por 59. É isso que eu vou fazer. Olha aí. Agora ficou mais fácil, beleza? Agora ficou mais fácil, porque agora eu resolvo essas fraçõezinhas. E lembre-se, quando eu tenho uma proporção, a gente multiplica em cruz, tá? Mas antes da gente fazer isso, vamos resolver aqui, ó, quantos são 59 menos 32. Se você tiver dúvida, faz do lado aqui, ó, pode fazer uma subtração aqui, ó, 59 menos 32, e você vai resolver isso aqui rapidinho, ó, 9 menos 2 vai sobrar 7, e 5 menos 3 vai sobrar 2. Então eu sei que aqui fica 27 Fahrenheit, beleza? Então olha o que vocês vão fazer. Eu vou apagar aqui para liberar espaço, eu nem vou apagar aqui para reescrever. Eu vou escrever a mesma fórmula embaixo. Então eu vou reescrever tudo isso embaixo, só que trocando aqui essa parte por 27, beleza? Então vamos lá, eu vou repetir aqui, ó, vou colocar um traço aqui para separar, tá? Ó, tô separando. Então ficou assim, ó, C sobre 5, que é igual a 27 sobre 9. Beleza. Feito isso, resolvemos a nossa fórmula até aqui. Agora a gente começa a fazer a multiplicação cruzada. Então a gente vai resolver essa proporção. Como que a gente multiplica cruzado? O 5 vai multiplicar o 27 e o C vai multiplicar o 9. Como que fica então? Bora lá ver? Eu vou apagar essa parte aqui que a gente já viu como funciona para a gente ter espaço, e eu vou resolver essa parte aqui. Vamos montando nossa conta aqui ao lado, beleza? Vocês vão ver que não é difícil. Então, começando pela letra, quanto que são C vezes 9? São 9 vezes a letra C, tá? Vocês muitas das vezes vão ver escrito assim, ó, 9C, tá? Sem o pontinho da multiplicação. Mas pode pôr para vocês treinarem, tá? O 9 está sendo multiplicado aqui pelo C, tá certo? E aí eu coloco o igual, ó, o igual que estava aqui, ó, tá aqui, ó, é a proporção. E agora, quanto são 5 vezes 27? Se tiver dúvida, faz do lado aqui, ó, 27 multiplicado pelo 5. Não tem vergonha para ninguém vocês resolverem uma multiplicação para pôr aqui. Então, ó, 5 vezes o 7 vai dar 35, coloco 5 aqui e coloco o 3 aqui em cima. E agora, 5 vezes o 2 vai dar 10, mais o 3 vai dar 13. Então, eu sei que 5 vezes 27 vai dar 135. Olha aí, ó. Beleza.
Então já avançamos mais uma etapa da nossa conta, ok? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que isolar aqui, ó, a letra C. Ela tem que ficar sozinha aqui e o 9 tem que passar para o outro lado. Como que eu faço isso? Eu tenho aqui, ó, uma multiplicação, certo? Lembra que eu já ensinei para vocês várias vezes o inverso das operações? Eu sempre falo para vocês que o inverso de uma multiplicação é a divisão. Então, olha só, quando eu passar o 9 para esse lado aqui junto com o número, para ficar número com número, ele inverte a operação. Se eu tenho uma operação aqui de multiplicação, o 9 vai sair daqui e vai vir para cá dividindo. Então, você vai ter uma divisão, ó. Vai ficar 135 dividido por 9. Muitas das vezes você não vai ver escrito dessa forma que eu escrevi. Você vai ver escrito em forma de fração, assim, ó. Tá? Você vai ver escrito nesse formato, que está totalmente correto. E aí a minha conta ficou assim, ó. O C está sozinho. Vai ficar então uma divisão 135 por 9. Vamos resolver essa divisão? Vou colocar aqui embaixo, ó. Veja só, 135 e eu vou dividir por 9. Beleza? Divisão que vocês já sabem fazer. E olha só, o número 1 divide para 9 de forma inteira? Não, né? Então a gente junta com o 13. O 13 é maior que 9, dá para dividir. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 13? Ele cabe uma vez. Então, 9 vezes o 1 vai dar 9. E 13 menos o 9 sobra 4. Beleza? Tranquilo, né? Divisãozinha que vocês já sabem fazer. Aí eu baixo 5, porque tem ele para dividir. Vira o que número? 45. E agora na tabuada do 9. Quantas vezes o 9 precisa ser multiplicado para dar 45? Então, é o número 5. 9 vezes o 5 vai dar 45, certo? Muito bem. E 45 menos 45 dá 0, ok? Tranquilo. Resolvemos a nossa divisão. O que aconteceu aqui então? Deixa eu apagar aqui essa divisão para ter espaço. Descobrimos, olha o nosso quociente. O nosso quociente foi 15. 15 o quê? 15 graus, galera. Lembra que a gente está convertendo Fahrenheit para Celsius. Então, significa que, olha só, o Czinho aqui, ó, de Celsius, ele foi de 15 graus. Olha aí, ó, já resolvemos, tá certo? Resolvemos a conversão. Olha que interessante, a gente trabalhou a fórmula. Descobrimos que 59 graus Fahrenheit é igual, vou até colocar aqui, ó, 59 graus Fahrenheit é igual a 15 graus Celsius, beleza? E para vocês perceberem que isso é realmente verdade, eu vou trazer um termômetro melhor aqui, um termômetro de ambiente. Vou substituir esse aqui para vocês verem que 59 está aqui, ó, na mesma direção que 15 graus no termômetro. Porque aqui não dá pra gente perceber muito bem, ó. Tá vendo aqui, ó, 50? Aqui já pula para 68. Seria bom se a gente tivesse um termômetro que marcasse o 60 aqui. E aí vocês iam ver que do outro lado ia estar o 15, tá? Vou pegar o termômetro e vou mostrar para vocês. Então bora lá ver. Então veja só, trouxe o termômetro aqui para vocês. Esse termômetro aqui já representa melhor um termômetro, né? Isso aqui é um termômetro de ambiente, você encontra facilmente para colocar aí na casa de vocês. E olha só, a gente tava vendo então, ó, eu tenho aqui a escala Celsius do lado esquerdo e a escala Fahrenheit do lado direito. E a gente viu que 59 graus Fahrenheit é igual a 15 graus Celsius. Vamos ver isso aí? Então vamos procurar a escala 60 aqui, ó. E o 59 tá aqui, certo? Ó, ó o 59 aqui. E olha do outro lado, aqui eu tenho, ó, o risquinho que representa o 15, ó, porque eu tenho, ó, 10, aí eu tenho 11, 12, 13, 14, 15 graus aqui, ó. Tá vendo? Tenho 15 aqui e do outro lado, ó, antes do 60 eu tenho 59 aqui, ó, nesse risquinho aqui. Então, eles estão, ó, na mesma linha. Viu só que bacana? Então, através da fórmula, a gente conseguiu representar aqui, ó, a escala de Fahrenheit em Celsius. Então a gente viu que a resposta para a letra C é que eles estão em escalas diferentes. E além disso, a gente resolveu na fórmula, né? A gente resolveu na fórmula e encontramos também a equivalência, tá certo? Olha que legal. Então anotem essa fórmula que é muito interessante para vocês. Na hora de anotar a fórmula, só lembre que aqui, ó, tem que trocar pelo F, tá? No lugar de 59.
porque aqui a gente utilizou a temperatura que o exercício nos deu para fazer o cálculo, mas a fórmula é essa aqui, ó. Vou colocar aqui à direita, ó. Tá vendo? Se você anotar essa fórmula aqui, você resolve essas conversões. Então, por exemplo, o exercício nos deu escala Fahrenheit, a gente coloca então a temperatura aqui e resolve a fórmula. Se o exercício te der a escala em Celsius, aí você coloca aqui e resolve a fórmula, que daí você vai encontrar o F, beleza? Vamos continuar. Número 2. O ponto de fusão é a temperatura que as substâncias passam do estado sólido para o estado líquido. Em uma metalúrgica, homens derretem ouro e outros metais. Carlos usa sua aliança de ouro e trabalha a uma temperatura ambiente de 65 graus. Sabe-se que o ponto de fusão do ouro é 1064 graus e o de ebulição é de 2700 graus. Sobre o texto, responda. Letra A. Quantos graus Celsius teriam que aumentar para que a aliança de ouro de Carlos derretesse? Então, para derreter, para passar do estado sólido para líquido, ela tem que estar numa temperatura de 1064 graus. E a gente sabe que ele está numa temperatura de 65 graus. Ele quer saber quanto que tem que aumentar. Então é simples, a gente faz uma conta aqui, ó. 1064, dá para fazer até com cálculo mental, tá? Menos 65, que é o que ele já está. Tá bem? E aí a gente resolve essa subtração. Vocês vão ver que o resultado vai dar 999. Mas vamos resolver. Então, ó, 4 menos 5 não dá. A gente vai emprestar do 6. Ele vai virar 5. E aqui ganhou uma unidade. E agora sim, vai sobrar 9. 14 menos 5 sobra 9. 5 não dá para subtrair 6. A gente vai emprestar lá do 1. Ele vai virar 0. Ganhou 1 aqui. Agora esse 10 pode emprestar. Então o 10 emprestou para o 5. Aqui virou 15. Beleza? E agora 15 menos o 6 vai sobrar 9. E o 9 que está sozinho, baixo ele. Significa que aqui, ó, a temperatura tem que aumentar 999 graus Celsius, beleza? Tranquilo, né? Qual é a diferença entre a temperatura do ponto de fusão e do ponto de ebulição do ouro? Lembra aí, galera? Diferença é o que mesmo? Já falamos isso na aula anterior, inclusive, para vocês lembrarem desses termos. Diferença é o resultado de uma subtração. Então ele quer saber a diferença do ponto de fusão para o ponto de ebulição. É só a gente pegar aqui então o ponto de ebulição e subtrair o ponto de fusão. Vamos fazer isso? Então eu tenho 2700 graus e eu quero subtrair 1064. Super tranquilo, não tem mistérios. Então, ó, não dá para a gente subtrair 4 de 0 e nem 6 de 0. O que a gente vai fazer? Vai emprestar lá do 7. Ó. O 7 vai virar 6. Aqui, ó, ganhou uma unidade. Ele pode emprestar. Então, ó, ele vai emprestar lá para a unidade, virou 9. Aqui ganhou uma unidade, virou 10. 10 menos o 4 sobra 6. 9 menos 6 sobra 3. 6 menos 0 continua 6. E 2 menos 1 sobra 1. Significa que a diferença da temperatura do ponto de fusão para o ponto de ebulição é de 1636 graus Celsius. Então, tranquilo, super sossegadinho, né? Muito bem. Número 3. Se grandes atitudes não forem tomadas imediatamente com relação à emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, estima-se que a temperatura média global aumenta 1 grau a cada 5 anos. A temperatura média global é de 15 graus atualmente. Então, olha só, atualmente, 15 graus. Caso aumente ainda mais, causará derretimento de todo o gelo da Groenlândia, fazendo o nível dos mares aumentar em 6 metros. Beleza, então olha só agora o que ele quer. Analisando o texto daqui 10 anos, veja só, daqui 10 anos, qual será a nova temperatura global caso não seja tomada nenhuma iniciativa para diminuir a emissão de gases. Olha só, tem um Z aqui, ó, na verdade é S, tá, galera? Tem um errinho aqui no livro. De gases do efeito estufa na atmosfera. Então veja só, presta bem atenção. Tá falando no texto que a cada 5 anos aumenta 1 grau, tá bom? Então, 5 anos mais 1 grau, beleza? Se são 10 anos, o que vai acontecer? Serão mais 2 graus, porque se a cada 5 anos aumenta 1,
Então 10 anos aumentará 2 graus. E sabe-se que atualmente, ó, a temperatura média é de 15. Então ele quer saber o quê? Que daqui 10 anos, qual será a nova temperatura? A nova temperatura será a temperatura atual, que são 15 graus, mais os 2 graus centígrados, né? Dá para fazer esse cálculo mental tranquilo, que vai dar 17. Então, ó, 5 mais 2 vai dar 7, baixo 1. Então, daqui 10 anos, se nada for feito, será de 17 graus a temperatura média global, beleza? Só a gente colocar aqui, então. Daqui 10 anos, a temperatura média global, né, da Terra será de 17 graus Celsius. Tranquilo, né? Vamos fazer a próxima? Número 4. Ricardo foi ao mercado comprar alguns produtos. Veja quais foram. Aí temos aqui, ó, iogurte, 540 gramas, maçã, 2 kg, leite, 3 litros, café, 500 gramas, essência de baunilha, 30 ml, barra de chocolate, 1 kg. Aí tá falando assim, ó, desses produtos, quais são identificados como unidade de massa? O que é unidade de massa mesmo, galera? Peso, tá bom? Não é líquido. Unidade de capacidade que é para líquido. Então é só a gente identificar aqui o que é peso e não líquido. Então, ó, temos aqui, ó, o iogurte, que está em gramas, maçã, que está em quilograma, o café, que está em gramas, e a barra de chocolate em quilograma. Só a gente escrever, então, esses produtos aqui na resposta. Iogurte, maçã, café e o chocolate. Beleza? Tranquilo, né? Sem mistérios. Muito bem. Número 5. Veja a tabela nutricional a seguir. Então, temos aqui uma tabela nutricional e vamos ver a pergunta da letra A. Sobre a tabela anterior, escreva as unidades de medida de massa que aparecem. Então, quais são as unidades de medida de massa que aparecem? São as gramas, tá vendo? Ó? Grama, 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 e temos também o miligrama, beleza? Então, temos aqui essas duas unidades de massa. Gramas, né? A letrinha G, e o miligrama, a letrinha MG, ok? Muito bem. Letra B. Qual o resultado da soma em miligramas de todos os valores das massas dos carboidratos, proteínas, gorduras totais, fibra alimentar e sódio? Aqui, galera, é muito simples essa conta, porque ó, nós temos que perceber o seguinte. Aqui nós temos gramas e temos miligramas. Então, primeiro a gente vai somar as gramas e depois transformar grama em miligrama para somar com essas 29 miligramas, tá? Então, vamos somar primeiro somente o que está em gramas. Temos ali os carboidratos, 23 gramas, vamos anotar aqui, ó, uma adição básica que vocês já conhecem. Aí tem as proteínas, veja só, aqui eu tenho a casa das unidades e dezenas. Aqui eu tenho, ó, unidade e aqui eu tenho a casa dos decigramas, ó. Então, a vírgula vem aqui, ó, tá bom? A vírgula vem aqui fora, que é a casa dos decigramas, beleza? Que é a casa do DC, ok? Decigrama. Vocês vão ver na tabelinha já, na tabela de conversão. Então, eu vou ter 1 grama e 2 decigrama, que é o que está aqui, ó. Tá vendo? Mesma coisa aqui embaixo. Só tem que saber posicionar o número na hora de montar a sua adição para você não errar. Já coloquei também das gorduras. Aí, gordura saturada está 0, gordura trans está 0. Fibra alimentar 1,4. Então, 1,4. E agora, executa a sua adição normalmente, como vocês já sabem. 2 mais 2 vai dar 4 e 4 mais 4 vai dar 8. Tranquilo. Coloca a vírgula. 3 mais 1 vai dar 4, mais 1 vai dar 5 e mais 1 vai dar 6. Super sossegado, né? E o 2 está sozinho, baixa ele. Então, nós temos um total de 26,8 gramas. Agora, a gente tem que pegar esse número aqui e transformar ele em miligramas. Como que eu faço isso? Vou trazer a tabela de conversão para a gente ver isso. A tabela ela é muito parecida com as outras tabelas que a gente já trabalhou na aula anterior, que tinha lá a conversão de metro para centímetro, para milímetro, para quilômetro. Só que aqui é de unidade de massa. Então aqui é quilo, hectograma, decagrama, grama, decigrama e assim por diante, tá? Mas qual que é a parte que é parecida que eu falei? Lá na tabela que a gente tinha várias flechinhas assim, ó, apontando assim e multiplicava por 10. Certo? Aí daqui de hectograma para decagrama, multiplicava por 10. É a mesma coisa, não mudou. Só que eu mudei a quantidade de flechinhas. Eu coloquei uma única flecha dizendo que se você está aqui, ó, por exemplo, em qualquer um desses, que nem no nosso caso, a gente está em grama. Eu estou aqui, ó, com 26,8
8 gramas, certo? E eu quero transformar em miligrama, eu vou transformando, ó, em multiplicações de 10 em 10. Tá vendo? Ó? Cada vez que eu troco aqui, ó, eu multiplico por 10. Então, vou multiplicar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Tá vendo? 3 vezes para chegar em miligrama. Só que eu coloquei mais simplificado agora para vocês. Como vocês já usaram outras tabelas aqui comigo, é só vocês entenderem que é a mesma coisa, só que eu coloquei uma vez só. Cada vez que você muda aqui, ó, você multiplica por 10, beleza? E embaixo é a mesma coisa, ó. Você está em miligrama, você quer transformar em grama, você vem fazendo o quê? Daqui para cá você divide por 10, daqui para cá você divide por 10, daqui para cá você divide por 10, tá? Tá mostrando aqui, ó, uma divisão por 10, beleza? Então só isso que mudou. Eu deixei a tabela um pouco mais simples para ficar mais fácil de vocês visualizarem. E é o que a gente vai fazer aqui, ó. Então a gente viu que estamos em grama. Daqui para cá, ó, quando eu multiplico por 10, eu transformo em decigrama. Eu vou ensinar uma outra dica para vocês, por isso que eu estou repetindo. Daqui para cá, eu multiplico por 10 de novo, eu vou transformar em centigrama. E daqui para cá, eu multiplico de novo e eu vou transformar em miligrama, tá bom? Só que tem um detalhe, ó. Quantos zeros tem essas minhas multiplicações? Tem 1, 2, 3. Então, eu também posso multiplicar direto por 1000. Sabia que dá para fazer dessa forma? Porque quando você multiplica 10 vezes 10, vira 100. E 100 vezes 10 vira 1000, tá bom? Então, essas três multiplicações de 10 que a gente fez ali, se eu fizer direto 10 vezes 10 vezes 10, vai dar 1000, beleza? Então, significa que eu posso pegar esse meu 26,8 e multiplicar direto por 1000, tá? Tem duas formas de fazer que eu gosto de mostrar para vocês, tá? Uma delas é a multiplicação tradicional que vocês conhecem. Então, você vai pegar aqui, ó, o 26,8 e monta a multiplicação por 1000, tá? Essa é a multiplicação do algoritmo. E tem a da dica que eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar as duas, tá? Então, vamos fazer a tradicional primeiro. A gente sabe que tudo que é multiplicado por zero dá resultado zero. Então, a gente vai encher de zero aqui. Vocês vão ver, ó. Começando pelo primeiro zero, ele vai multiplicar esses 3 números aqui. Então, eu vou ter 3 zeros no resultado. Veja só, vou fazer o primeiro, depois os outros eu faço rápido. Então, ó, 0 vezes o 8 vai dar 0. 0 vezes o 6 vai dar 0. 0 vezes o 2 vai dar 0. Beleza? Tranquilo, né? Então, isso vai se repetir para esses dois zeros, só muda que a gente vai colocar o sinal da adição para não colocar o zero no lugar errado. E agora, começando o segundo zero. 0 vezes 8 vai dar 0, 0 vezes 6 vai dar 0 e 0 vezes o 2 vai dar 0. Agora, coloco mais um sinal de adição, outro sinal de adição, ocupando as duas primeiras casas, porque eu vou fazer o terceiro zero. Eu vou até colocar eles um embaixo do outro para não confundir vocês, tá? Então, vamos organizar aqui um embaixo do outro. Aqui, beleza? E esse aqui que estava na direção do 2 está aqui. Beleza. E vamos começar o terceiro zero, que vai dar mais 1, 2, 3 zeros. E agora falta a multiplicação do 1, então vou colocar uma adição, duas adição, 3 adição. Por quê? Porque o número 1 está na casa dos milhares, então pulei as 3 primeiras casas para começar pela casa do milhar, beleza? E tudo que é multiplicado pelo 1 é o próprio número, então aqui no resultado vai dar 26,8 mesmo. Então vai ser 1 vezes 8, vai dar 8. 1 vezes o 6 vai dar 6. 1 vezes o 2 vai dar 2. E agora a gente soma todo mundo. 0 está sozinho, baixa ele. 0 mais 0 vai dar 0. 0 somado 3 vezes vai dar 0. Agora aqui, ó, 0 mais 0 dá 0, mais 8 continua 8. 0 mais 6 continua 6. E 2 que está sozinho, baixo ele. Agora, ó, nós temos a vírgula aqui, ó. Quantas casas decimais eu tenho? Uma só. Então, eu pulo essa primeira e coloco a vírgula aqui, ó, para ter uma casa decimal também. Que número formou? 26.800. O que está para lá da vírgula, você pode até tirar, não tem problema. Então, formou o número 26.800. Eu vou anotar aqui, porque eu vou ensinar outro jeito de vocês fazerem que é mais rápido, tá? Então, formamos o número 26.800, o quê? Agora está em miligramas. Já transformamos de 26,8 gramas para miligramas. Mas olha a outra forma mais rápida de vocês fazerem quando a multiplicação é por 10, por 100, por 1000, por 10.000 e por números assim.
1 milhão, dá para fazer a mesma técnica. Nós temos o número 26,8 gramas e eu quero multiplicar, então, vou fazer direto aqui, ó, por 1000, beleza? Então eu quero multiplicar por 1000. Olha a técnica que vocês já sabem aqui do canal. Repete o número lá no resultado. 26,8, tá bom? Eu vou até deixar mais apertado aqui, senão o espaço não vai dar. Deixa eu apertar aqui mais os números, senão o espaço não vai dar. Vou colocar o 1000 mais apertado aqui. Beleza, então, ó, repete o número no resultado. 26,8. E o que eu sempre falo para vocês, que no resultado, depois da vírgula, vai ter o mesmo número de casas decimais que eu tenho no meu número multiplicador em zero. Se eu tenho, então, 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, vai ter 3 casas decimais depois da vírgula. Então, como eu já tenho aqui o 8 ocupando a primeira casa decimal, e eu não tenho mais nada, o que eu vou fazer? Acrescentar 1 zero e 2 zeros. Por que 2 zeros e não 3 zeros? Lembrando, eu não tenho que acrescentar 3 zeros, eu tenho que deixar com 3 casas decimais. Como eu não tenho nada, eu coloquei 2 zeros, porque a primeira aqui, ó, estava sendo ocupada pelo 8. E aí sobrou só 2 zeros para completar. Que número formou? 26.800. Igual a gente viu aqui, ó. Muito mais rápido, né? De fazer. Beleza, não terminamos ainda o exercício. Nós estamos só entendendo as conversões. Agora sim, para terminar o exercício, falta somar as miligramas. Então, 29 miligramas. Vamos anotar aqui, ó. Temos então 26.800, 26.800, beleza? Tranquilo, né? E agora coloca aqui, ó, 29, que são as miligramas, e faz a adição. Por que eu coloquei aqui junto com 800? Porque aqui, ó, é unidade, dezena, centena, unidade do milhar e dezena do milhar, beleza? Então é isso, coisa que vocês já sabem. E aí é só somar. 0 mais 9 vai dar 9, 0 mais 2 vai dar 2 e o resto tá sozinho, vai baixar, né? Então baixo 8, coloco o separador do milhar, baixo 6 e baixo 2. Eu tenho então 26.829 miligramas. Então essa é a resposta da letra B. Super tranquilo, não tem mistérios. O que vocês têm que prestar atenção é na conversão aqui. Anota essa tabela de conversão, porque as outras tabelas que eu passei para vocês são as tabelas de metro quadrado, né? E tem também a de metro, que são as unidades de medida que a gente usou para medir metro, centímetro, milímetro. Essa aqui é de massa, tá? Quilo, hectograma, decagrama, grama e assim por diante. Então são tabelas diferentes. Anota aí para você fazer a conversão, beleza? Tá legal? Eu espero que você tenha gostado e viu só como a tabela de conversão ajuda demais a entender o exercício. Veja só, o exercício ele não é difícil, ele é fácil, relativamente ele é muito fácil. Você só tem que ter mais domínio na hora de fazer a conversão para você não errar, porque é aí que começa a surgir a dúvida, beleza? E se o vídeo te ajudou, já dê aquela força pro canal. Deixa o seu like, faça a sua inscrição para que você seja notificado e dá uma força pro canal. Eu tô tentando entender esse algoritmo aqui de divulgação do YouTube e eu percebi que os comentários têm um papel fundamental. Então pra gente fazer esse teste, comenta aqui bastante nos comentários, pode comentar qualquer coisa, pode ser o seu nome, pode ser o meu nome, pode ser o nome do canal, pode ser uma piada, pode ser uma receita de bolo, pode ser o que você quiser. Obviamente mantenha o respeito aqui, né? Senão esses comentários são tirados automaticamente pela própria plataforma, tá? E vamos encher de comentário todos os vídeos. Lembrando, se você não sabe comentar, comenta a hashtag do vídeo, comenta qualquer coisa, seu nome, comenta uma curiosidade, conta algo que você queira escrever, só pra gente encher de comentários os vídeos e ver se o YouTube vai mudar o comportamento dele aqui no canal, porque eu tenho percebido que os comentários têm um papel muito fundamental no engajamento do canal. Então ajuda a testar, porque eu vou precisar fazer isso por mais de 3 meses para conseguir realmente ter uma forma de testar. Então ajuda aí para que a gente consiga fazer isso juntos. E galera, a hashtag da aula de hoje é hashtag unidade de medida. Só também comentar essa hashtag que você vai estar ajudando no fortalecimento do canal. E não se esqueça, enche de comentário aí. Comenta 10, 20 vezes, quantas vezes você quiser pra gente testar. Quanto mais comentário tiver nos vídeos do canal, melhor vai ser pra gente conseguir testar isso aí
e aí vocês vão estar fortalecendo o canal de uma forma que nem eu consigo imaginar. Então ajuda a testar, porque juntos a gente vai tentar descobrir como funciona esse algoritmo. E galera, ao final do vídeo vai passar a lista de membros. Se você quiser ser um membro apoiador do canal e dar uma força aqui pro canal, considere fazer parte da turma dos membros. Verifica aí, ó, se na lista já apareceu o seu nome e sua foto, porque se tiver, significa que você é um membro apoiador aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima aula.